Olá, pessoas! Bem-vindos ou bem-vindas, eu sou a Hannah e, assim, reaparecendo nesse canal. Faz acho que 2 meses que eu não posto vídeo, que eu não dou as caras por aqui. Por várias razões, vida adulta, saúde mental, estresse no trabalho, muitas coisas assim acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E eu talvez fale um pouco melhor disso com vocês num vlog de leitura em breve. Mas hoje a gente tá aqui para conversar sobre os melhores livros que eu li em 2024, tá certo? Sim, sei que estou atrasada com esse vídeo, porque assim, já é quase carnaval e eu tô fazendo esse vídeo agora, mas é o que deu e aqui estamos trabalhando com as condições que temos, né? Mas então, sem mais delongas, vamos aos 10 melhores livros que eu li em 2024, ou seja, as minhas 10 melhores leituras, os livros assim que mais me agradaram, que ficaram mais tempo na minha cabeça e tal. Vou começar fazendo 4 menções honrosas, tá certo? Não são os livros que estão no top 10, porque eles são releituras, são livros que eu já tinha lido anteriormente. Eu já sabia que gostava deles, então por isso que eles não estão entrando aqui, que só tá livro novo que eu tô lendo pela primeira vez. As 4 menções honrosas são Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, tá certo? Frankenstein, de Mary Shelley, O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, e Yellowface, a usurpadora não, a impostora, mas se fosse a usurpadora seria muito melhor o título, de Rebecca F. Kuang. F? R? F. Rebecca F. Kuang, certo? Essas são as 4 menções honrosas, 4 melhores releituras que eu fiz do ano passado. Mas agora vamos falar sobre os livros que foram assim, as melhores leituras inéditas. Eu vou começar com os livros nacionais e depois eu passo para os gringos, tá certo? Começando os nacionais, foi inclusive também o primeiro livro nacional que eu li ano passado, que foi A Árvore Inexplicável, de Dona Carol Tchavato, tá certo? Tem uns resenhas desse livro aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo, aqui em cima, pra vocês verem. E essa é uma história de fantasia urbana, misturada com ficção científica também, tal, que se passa em São Paulo durante a pandemia do coronavírus, tá? No qual nós seguimos nossa protagonista, Diana, uma jovem universitária, que desde criança vê umas luzes assim estranhas nas árvores, tal, e nunca soube a explicação pra isso, até que ela, sem querer, descobre a explicação e acaba se metendo numa confusão muito maior do que ela imaginava, por causa disso, tá? É um livro, assim, incrível, super legal de se ler. Eu li ele em leitura conjunta, o audiobook mais o livro físico, tá? E o audiobook é narrado também pela Carol, ela faz a voz da Diana no livro, porque temos capítulos narrados por outros personagens que temos outros atores narrando, tá? Outros narradores no audiobook. E é sensacional, super recomendo. Tipo, não tem um livro, uma história da Carol que eu tenha lido até hoje que eu não tenha gostado, tá? Minha favorita continua sendo Porém Bruxa, mas Árvore Inexplicável também, tá? É um forte candidato de brigar com Porém Bruxa. Depois dele, o outro livro nacional, que assim ficou entre os meus favoritos do ano, foi O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, tá certo? Esse eu li no Kindle, tá? É um livro, assim, que é curto, é um romance contemporâneo, mas que ele fica com você por muito tempo. É uma história que ele prende, ele cativa, ele faz pensar, ele faz reavaliar coisas, é incrível. Nesse romance, a gente acompanha Pedro, um jovem negro, tá certo? Que tá buscando resgatar a história da sua família depois de perder o pai de uma forma, assim, completamente absurda, esdrúxula e chocante. E ele começa a recontar a história do pai, da mãe, da família dele, tipo, de onde eles vieram, o que foi que levou eles a serem as pessoas que criaram ele, sabe? É uma história bem interessante, é um livro curto, acho que não tem nem 200 páginas, mas que é pesado de ler, que eu demorei pra ler, porque assim, eu li um capítulo, eu tinha que parar pra digerir o que eu tava lendo, sabe? Mas sensacional, super recomendo a leitura, tá? Depois dele, o outro livro, que foi um dos meus favoritos nacionais do ano, foi uma coletânea de contos, tá certo? Que é A Lua é Sempre a Mesma, de vários autores nacionais, que também já fiz resenha aqui no canal pra vocês, vou deixar linkado aqui embaixo, aqui em cima. Aquela mesma história, sabe? E são contos de lobisomens, todos escritos por autores nacionais. A gente tem contos de lobisomens que se passam durante uma versão fantástica da Revolta da Vacina. A gente tem contos de lobisomens que se passam durante o Carnaval de Salvador, durante um mundo cyberpunk futurista, tal. Tipo, tem várias versões da lenda do licantropo, tá certo, nesse livro, e é bem legal. E é um ótimo modo de conhecer vários autores brasileiros novos, tá? Caso você não conheça os autores que publicaram nesse livro, acho que são 6, 8 contos? 8 contos. São 8 contos, cada um de um autor diferente.
Então é um bom modo de conhecer novos autores nacionais, de expandir seus horizontes de leitura, tá certo? Mas agora vamos para os meus favoritos gringos. Só teve 3 favoritos nacionais, Porque alguns dos livros nacionais que eu li ano passado me decepcionaram, alguns não foram tão legais e também não li tantos livros nacionais. Mas teve alguns gringos que, assim, me pegaram de jeito. Eu vou começar com a duologia, assim, que comprou um triplex na minha cabeça, tá certo? Que eu não tava dando nada por ela, mas de tanto ver as gringas falando, eu resolvi comprar quando ganhei meus cartões de presente de aniversário. E, meu Deus do céu, eu devia ter lido antes, porque o amor que eu tive por essa duologia, que é a duologia do Rei Pastor, tá? Da Rachel Gilliam, que são o One Dark Window, ou Uma Janela Sombria, como ficou o título no Brasil, e Two Twisted Crowns, ou Duas Coroas Retorcidas, que é o título no Brasil, tá? Já foram lançados eles pela editora Alt, se eu não me engano, no Brasil. Tá? Esse aqui, inclusive, saiu recentemente, saiu esse ano, o Duas Coroas Retorcidas. E essa é uma duologia de fantasia com alguns elementos de romance, tá? Não é uma romantasia. Algumas pessoas chamam de romantasia, mas eu acho que a história funcionaria do mesmo jeito sem todo o romance. Então, se a história funciona do mesmo jeito sem um romance, pra mim não é uma romantasia. Mas é um jovem adulto, tá? Os nossos protagonistas têm 20 e poucos anos, e que se passa num reino fantástico, num reino mágico, que tá isolado do mundo há séculos por uma névoa que envolve o reino e cada vez mais está adentrando o reino. E as pessoas, quando entram em contato com essa névoa, sem um amuleto de proteção, elas acabam desenvolvendo magia, mas essa magia deturpa a mente das pessoas, leva as pessoas a ficarem meio perturbadas, às vezes até a morte, tá certo? E é uma história muito interessante. A história é narrada pelo ponto de vista de Elsbeth, nossa protagonista, tá? E do seu monstro, que mora dentro da sua cabecinha. E assim, eu sou apaixonada por Elsbeth e por Nightmare, ou Pesadelo, que é o monstro que vive dentro da cabeça dela. Tipo, sério, não precisava nem do romance pra mim, só esses dois já valia a história. O segundo livro, pra mim, é o mais fraco da duologia, porque eu acho que tudo acontece um pouquinho rápido demais nele, tá? Eu entendo porque é rápido demais, mas eu queria um tiquinho a mais. Eu queria um aprofundamento em algumas coisas que, infelizmente, não teve. Mas a vida, como é só uma duologia, não tinha tanto espaço pra autora criar mais. E, por incrível que pareça, essa é uma duologia de estreia, tá certo? Foram os primeiros livros publicados da Rachel Gilliam. Inclusive, ela vai lançar um novo livro esse ano, que é The Knight and the Moth, se eu não me engano. É O Cavaleiro e a Mariposa. E eu estou louca pra ler já esse livro. Esse novo livro dela também vai ser uma duologia, tá? Então, esses dois aqui compraram triplex na minha cabeça. E tem resenha do primeiro livro aqui no canal, tá? Do Uma Janela Sombria. Vou deixar linkado também pra vocês. Outro livro que comprou um triplex na minha cabeça e que, assim, foi o livro mais marcante do ano pra mim. Foi o livro que mais mexeu comigo, inclusive, porque eu chorei do começo ao fim dele, é o Know My Name, ou como ficou o título no Brasil, Eu Tenho um Nome, tá? Da Chanel Miller. E esse é um livro bem pesado, tá? Porque é uma autobiografia da Chanel falando o que é que mudou na vida dela, o que é que aconteceu com a vida dela depois que ela foi abusada sexualmente por Brock Turner numa festa de uma universidade, tá certo? Em 2016. Numa festa na Universidade de Stanford, tá? E esse foi um caso que ficou super popular no mundo todo, tal. Tipo, eu acompanhei esse caso quando ele estava se desenrolando, quando ela ainda não tinha tido coragem de botar o nome dela na mídia, de que, tipo, foi ela a vítima. E depois que o caso concluiu, ela teve essa coragem e lançou esse livro. Assim, é um livro belíssimo, é um livro que... Ele não tá todo marcado porque eu li primeiro no audiobook, depois eu comprei o livro físico. E eu quero fazer uma releitura dele pra poder marcar todas as passagens, assim, mais marcantes pra mim, que vai ser o livro inteiro, provavelmente. Mas, gente do céu, tipo, sério, se você tem estômago pra aguentar uma história pesada como essa, assim, que é uma história cheia de gatilhos, eu super recomendo, porque é a voz de uma sobrevivente falando para sobreviventes, tipo, é incrível. Eu chorei do começo ao fim do livro, mas valeu super a pena, tá certo? E eu super recomendo. No Brasil ele foi lançado pela editora Intrínseca, tá? Pra mim, essa se tornou uma das minhas autobiografias favoritas da vida e que, tipo, vou levar pra sempre comigo. Depois disso, falando de temas mais amenos, temos um livro que também é continuação de uma série de fantasia, tá certo? E que foi um dos meus lançamentos mais antecipados do ano passado e que não decepcionou, que foi Dona Emily Wilde, Map of the Elder Lands, tá certo?
que é a continuação da Enciclopédia de Fadas, de Emily Wilde. Esse segundo livro ainda não saiu no Brasil, se eu não me engano, mas deve estar para sair em breve, porque o terceiro livro saiu agora esse mês, aqui na gringa, inclusive eu preciso botar minhas mãozinhas nele para terminar essa história. Mas também temos resenha desse livro aqui no canal, tá? E esse livro é uma continuação da história de nossa querida professora Emily Wilde e do seu paramour Wendell Berry, tá certo? E amo, tipo, só posso dizer que é perfeito, é tudo que eu queria da continuação da história deles. Continuamos tendo um romance meio banho-maria e tal, e com um foco assim bem pesado na pesquisa e não só na vida pessoal de Emily, o que eu adoro. Continua sendo narrado como se fosse um diário de campo. Eu amo de paixão. Eu fiquei nervosa no final desse livro, certo? Fiquei nervosa com as coisas acontecendo, mas... Ai, aquele epílogo. Só vou dizer isso. Ai, aquele epílogo. E eu estou louca, translocada pra ler o último livro, porque eu preciso saber como termina essa história. Até porque a Heather Fawcett, que é a autora, postou uns trechinhos, umas falas, assim, do livro no Instagram dela, e eu fiquei, tipo, morrendo pra pegar esse livro nas minhas mãos por causa dessas falas, tá certo? Só vou dizer isso. Mas esse aqui foi um dos meus livros favoritos do ano, tá? Em que, graças a Deus, porque tinha altas esperanças pra ele e foram atendidas. O próximo dos meus livros favoritos também foi um livro que eu li no começo do ano, que eu li em fevereiro, inclusive foi a minha leitura favorita de fevereiro, que é um livro que eu tinha comprado já durante a pandemia, mas não tinha conseguido ler durante a pandemia e consegui ler agora, ano passado, que foi Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia. E assim, que história de terror sensacional, senhoras e senhores. Esse daqui eu acho que eu não fiz resenha só dele, o que falha minha. Mas assim, se você quer uma história de terror boa, de fazer você ficar com os pelinhos arrepiados e ficar tentando saber o que é que vai acontecer e tal, esse é o livro, tá certo? Foi um dos melhores livros, foi o melhor livro de terror que eu li ano passado, inclusive. E eu amei, agora eu quero ler tudo de Silvia Moreno Garcia, tá certo? Depois desse livro, porque amei. Noemi é uma protagonista incrível. Sério, tipo, amei demais esse livro. E depois de ler, eu entendi o porquê no Afterwards de What Moves the Dead, A Queda da Casa Morta no Brasil, de T. Kingfisher, ela disse que Silvia Moreno Garcia escreveu um livro melhor do que o dela, sobre um tema parecido, tá certo? Porque realmente esse livro é sensacional. Amo A Queda da Casa Morta, mas esse daqui é chef's kiss. E falando de Dona T. Kingfisher, também temos o livro dela entre os meus favoritos do ano, tá? Ano passado eu li 3 livros dela. Eu li A House of Good Bones, a continuação de What Moves the Dead, que eu esqueci agora o nome, e A Sorcerer Comes to Call, que foi o último livro dela que saiu ano passado. E esse daqui é fantástico para quem gosta de uma história de fantasia, de contos de fada, assim, dark, mais realista, mas esse é o livro. Esse é o livro, senhoras e senhores. Eu amei. Pra mim, ele tá tete a tete com o Nettle and Bone, como o melhor livro dela pra mim até agora, dos que eu já li, tá? Eu fiquei apaixonada. Nossas protagonistas, Cordélia, nossa jovenzinha, e Hester, nossa senhorinha, virada no moed de coentro, são, assim, sensacionais. Nesse livro a gente segue Cordélia, uma jovem cuja mãe é uma feiticeira e que quer dar o golpe do baú no nobre, tá? Solteirão. Só que a mãe de Cordélia não é uma feiticeira boa, ela é uma feiticeira má, e má de verdade. E Cordélia tenta fazer com que o pobre do solteirão não caia nas garras da mãe dela, e pra isso ela conta com a ajuda de Hester, a irmã solteirona do solteirão. E assim, é sensacional, tá certo? Eu amei esse livro, me diverti horrores com ele, e os gansos desse livro, chef's kiss, tá? Amei de paixão. E o último livro dos meus favoritos de 2024 não poderia ser outro que não Weird Sisters, de Sir Terry Pratchett, tá certo? Esse daqui é mais um dos livros da série da microsérie das bruxas do Discworld, tá? Que é a série das bruxas dentro da série do Discworld. É uma releitura de Hamlet, se eu não tô enganada, só que se passando dentro do Discworld. E com nossa querida Granny Weatherwax, que assim, uma das minhas bruxas favoritas da literatura, tá certo? Esse livro aqui, eu rolei de rir com ele. Ele é sensacional, ele faz críticas sociais ao mesmo tempo que faz piadas incríveis. E assim, Terry Pratchett não decepciona, né? Tipo,
amei e, inclusive, já tenho outros livros da série do Discworld pra ler esse ano. Tenho Morte, tenho Carpe Diem e alguns outros aqui que eu quero ler em breve. Mas eu super recomendo. Infelizmente, a série do Discworld quase não tem livros lançados no Brasil. E faz muito tempo que eles não são reeditados no Brasil, mas se você puder ler em inglês, eu recomendo demais, porque são sensacionais. Mas é isso, pessoas. Esses foram os meus livros favoritos de 2024, as leituras que eu mais gostei do ano, que mais me impactaram, que mais ficaram na minha cabecinha, tá? E eu quero saber de vocês, quais foram os livros favoritos de 2024 de vocês? Não precisam ser livros que foram lançados em 2024, mas livros que vocês leram em 2024. Me conta aqui, tá certo? Quais foram os favoritos de vocês. E em breve eu volto aqui com um vídeo com as minhas piores leituras de 2024, assim, minhas decepções literárias, os livros que me deixaram na mão, tá? Em 2024. Vou trazer pra vocês também, vou trazer o resumo das leituras de janeiro e outras coisitas mais. Então, fiquem ligados aqui no canal, tá? Porque eu prometo que eu não vou desaparecer nem tão cedo. E também me segue nas minhas redes sociais pra ficar por dentro do canal, ver o que eu tô lendo no momento, trocar ideia comigo. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo, tá? Tchau!